O isolamento, se usado da maneira correta, te trará benefícios surpreendentes. E o ato de não dar satisfação para ninguém é uma liberdade que você deveria usufruir mais. Por isso, quer saber sobre essa postura e decisão? Então vamos ao que interessa. Mais isolado, menos para se pensar. É recorrente para você abrir o YouTube ou uma Netflix da vida e ficar lá, navegando, vendo várias opções e no fim perceber que já passou uns 10, 15 minutos e você não começou a assistir nada, porque não conseguiu escolher? A realidade é que hoje em dia as alternativas são tão abundantes, em um número exagerado, que fica cada vez mais difícil escolher. Às vezes, até cansativo acompanhar todas as séries ou filmes que andam lançando. E o meu ponto aqui é o seguinte: muita informação, muita opção, trava o nosso cérebro, deixa o raciocínio bagunçado, e é por isso que hoje em dia estamos pensando cada vez menos e tendo dificuldades em se concentrar. E qual seria a vantagem de se isolar? Uma das principais é justamente essa: restringir o seu caminho. Pois quando você se isola, passa mais tempo consigo mesmo, você tende a selecionar as pessoas que irá interagir. Isso se interagir com alguém no dia. E também passa a se afastar dessas tendências do mundo. Precisando de menos roupas, só assistindo aquilo que de fato te interessa e nem perdendo mais tempo no celular. Porque, por exemplo, só esses videozinhos curtos de 30 segundos ou menos que você vive assistindo freneticamente, um atrás do outro, já desperdiça no mínimo meia hora do seu dia. Isso se não for 1 hora ou mais ao longo do dia. Então, recuar e se afastar desse mundão te dá essa oportunidade de restringir, mas de uma maneira boa, não ruim. De uma forma que irá aperfeiçoar o seu caminho diário, focando em menos coisas, porém com um foco bem mais produtivo. Sem contar que quanto mais se acostumar com essa limitação, mais eficiente será o seu desempenho, já que também é aquela famosa história: quem tenta fazer demais não chega a lugar nenhum, mas quem se especializa, focando em menos coisas, tende a se tornar mestre dessas habilidades. Logo, chega de olhar para tanta opção, chega de querer demais, chega de cair nesses exageros. Hoje, literalmente, menos é mais. Por isso se restrinja. Não a ponto de ficar preso em seu quarto, mas restrinja a ponto de olhar para menos alvos. Focar só em uma coisa de cada vez. Ser seletivo nos ambientes que frequenta e ter menos coisas no geral. Porque tudo isso te dá organização, desempenho, produtividade. Quando você equilibra quantidade com qualidade, quando você foca no necessário em vez de coisas que só são temporárias, você tende a aprimorar a sua vida de um jeito absurdo. Faz uma bela diferença, acredite. 1 semana já colocando esse método em prática já te traz algumas mudanças, então tenha essa disciplina. É sério, chega de cair nessa ilusão de abundância. Ninguém precisa saber, e você não tem obrigação de contar. Por acaso alguém paga suas contas? Porque caso alguém te sustente, te dê moradia, coloque comida no seu prato, então beleza, você tem que dar uma certa satisfação para essa pessoa, pois você gostando ou não, é dependente dela. Agora, se você tem o seu trabalho, o seu espaço próprio, não tem relacionamento algum, e mesmo que tenha um namoro, não é nada muito sério, prestes a casar, então qual o sentido? Qual é essa tua decisão de contar para os outros o que deixou de ganhar, o que fez, quanto ganha por mês e assim por diante? Que necessidade é essa de expor informações pessoais, situações sobre a sua vida que só você deveria saber? Percebe que é uma tolice tanto compartilhar de forma tão desnecessária?
E pior, tem gente que publica até na rede social, não só para os conhecidos verem, mas também para pessoas desconhecidas tomarem conhecimento. É ridículo. É tolo essa atitude de dar satisfação sem obrigação alguma. Porque a melhor coisa de estar sozinho é justamente só você ter domínio e conhecimento sobre o que faz e o que deve fazer. Sobre quem é e quem deve se tornar. E qual seria a vantagem também de tirar de si mesmo esse benefício? O que você ganharia com essa exposição, a não ser uma atenção desnecessária, inveja e até planos fracassados justamente porque não soube ficar de boca fechada? E você, escutando isso, talvez pense que é besteira, que não tem problema algum contar. Pois bem, faça o teste então. Conte somente uma informação sua para 3, 4 pessoas. Algo que seja de certa forma interessante. E veja se depois de uma semana não terá umas 10 já sabendo. Às vezes até mais. E faça outro teste. Pegue algo qualquer, finja que deseja muito aquilo. Conte para os outros que queria essa conquista e observe se depois de um tempo as oportunidades de garantir não se fecharão. Acredite, tem gente que faz de tudo para você não ter o que quer. Portanto, chega de brincadeira. Pare de ser carente. Pare de cair nessas rodas de conversa e expor a si mesmo. Você só tem a perder fazendo isso. Aprenda a controlar o que fala, para que finalmente controle também a sua vida no geral. Reconheça quem você é. Tome controle. Faz quanto tempo que você já não consegue definir a si mesmo? Já pensou sobre essa questão? Quanto mais se distrai, quanto mais se preocupa, quanto mais interage e se esquece da sua solitude, menos você se torna. Você é cada vez mais um ser abstrato, sem uma base sólida, sem princípios, sem virtudes. As suas habilidades cada vez mais retrógradas, a sua linha de pensamento medíocre e o seu raciocínio lento. Já reparou que nesses últimos 5 anos, no seu quesito pessoal é bem provável que sofreu perdas e retrocessos? Claro que também talvez seja o contrário, talvez você já esteja focada há um tempo e garantiu melhorias nesses últimos meses. Caso seja verdade, perfeito. Persista nessa melhora, tenha prazer em sempre se superar, independente do quanto já tenha garantido. Porém, o ponto é, provavelmente as chances do seu saldo ser negativo em vez de positivo são grandes. E tudo isso porque você já não consegue se concentrar em si mesmo. Você já não olha para quem é, não presta atenção no seu reflexo. Quem dirá nos efeitos das suas atitudes? Portanto, por que se isolar te ajudaria agora? É simples de responder. Porque você finalmente começaria a reparar no seu comportamento, tendo mais noção e força de vontade de se corrigir e tomar o controle. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.